Boa tarde, alunos. Bem-vindos à PNP de Conformação Mecânica, do curso de Engenharia Mecânica. Essa é a nossa aula de número 3. Bom, nessa aula, então, eu quero fazer novamente uma breve revisão dos conceitos de deformação. Tá? Falar então sobre deformação, falar sobre o que a gente chama de lei da constância de volume e falar um pouco então sobre velocidade de deformação. Então, deformações, né? A gente sabe que um corpo sob a atuação de forças ou momentos, corpo metálico, ele acaba então, sob a ação dessas forças, ele acaba sofrendo deformações, tá? Que podem ser elásticas ou elásticas e posteriormente plásticas. E a intensidade, o tipo de deformação sofrida vai ser função da resistência mecânica do material, da intensidade dessas forças e desses momentos, do processo de deformação, temperatura em que isso está ocorrendo. Então, várias variáveis então, que influenciam nesse comportamento mecânico do material. Tá? Algumas características do material que está sendo deformado, outras relativas então a essas forças aplicadas sobre o material e como elas estão sendo aplicadas. Tá? Então a gente pode dizer que essas deformações são elásticas, tá? Então deformações reversíveis, então onde a gente não tem deslocamento de átomos ou moléculas no material, né? E que após retirada desse carregamento, então essa força, o material volta à sua forma e suas dimensões originais. E a gente tem o que a gente chama de deformações plásticas ou elastoplásticas, em que a gente atinge um determinado limite, como a gente viu lá nos critérios de escoamento, a gente atinge um determinado limite, saindo então da região de deformação elástica, entrando então numa região de deformação plástica, que é uma deformação permanente, que uma vez retirado esse carregamento, eu tenho um certo retorno elástico do material, mas eu modifiquei então o formato dele, eu tive uma modificação permanente da sua forma. Tá? Então, a nível atômico, da estrutura cristalina do material, a gente tem movimentação de discordâncias, geração de mais discordâncias, dependendo do material, formação de maclas de deformação. Então, isso é o que caracteriza e então o que a gente chama de deformações plásticas ou elastoplásticas. Então, lembrando que um carregamento externo provoca tensões internas localizadas no material e, consequentemente, essas tensões acabam provocando deformações também localizadas. Então, como a gente viu lá em tensão, que a gente pode ter tensões uniaxiais, biaxiais e triaxiais, isso também acaba gerando então tensionamentos dentro do material ou do elemento infinitesimal, que é volume minuto de material que a gente usa para fazer estudos e fazer modelamentos matemáticos, onde então, dentro desse elemento infinitesimal, a gente vai ter deformações normais, tá? Aqui representando em 2 dimensões, né? Mas podendo até assim 3 dimensões. E a gente vai ter também deformações por cisalhamento, tá? Então, a gente tem deformações normais e deformações por cisalhamento. Analogamente ao que a gente tem no caso das tensões normais e tensões cisaliantes. Tá? Da mesma forma que na tensão, a gente pode montar uma matriz que caracteriza então esse estado de tensão, esse estado de deformações que a gente tem no elemento infinitesimal. Então, assim como a gente tinha uma matriz que descrevia então nas 3 direções os carregamentos normais e cisaliantes, os tensionamentos dos normais e cisaliantes que eu tinha no elemento infinitesimal, eu também posso descrever através de um tensor, tá? de uma matriz, quais são essas deformações que eu tenho no elemento infinitesimal. Por que eu falo disso? A gente vai utilizar isso na nossa aula? Não. Mas boa parte dos modelamentos matemáticos que estão por trás de softwares de simulação utilizam esses conceitos. Tá? O que a gente vai ver são equações mais simples, que não necessitam então
de um poder computacional tão grande, então, e elas são facilmente aplicadas, baseado em modelamentos feitos a partir de experimentações e de análises de pesquisadores. Mas é importante vocês saberem o que está muitas vezes por trás de softwares de simulação, dos modelamentos matemáticos que eles utilizam então para fazer a simulação, então analisar o comportamento do material. Tá? E ajuda a entender também por que matematicamente e computacionalmente tão pesado fazer isso e como também o tamanho do elemento analisado ele acaba interferindo então na precisão dos cálculos quando a gente faz uma simulação. Tá? Mas vocês podem, isso é para vocês saberem que existem, tá? A gente pode então descrever esse elemento infinitesimal tanto num tensor de tensão como num tensor de deformação, então descrevendo esse comportamento do elemento infinitesimal. E assim como a gente tinha lá na tensão, também da mesma forma aqui na deformação a gente pode então fazer um rotacionamento, uma movimentação da orientação do elemento infinitesimal a fim de então ter um zeramento das deformações cisaliantes e também apenas as deformações principais do material. Tá? Isso é para vocês entenderem, tá? Esse conceito, saber que isso existe. A gente não vai aprofundar isso aqui, porque é uma temática bastante pesada. Tá? Mas se um futuro de alguém for fazer mestrado, doutorado e seguir para trabalhar numa empresa que trabalha com simulação, às vezes é importante saber que isso existe. Tá? Mas vamos então para conceitos mais simples, então, das definições então de deformação, né, de como a gente tem as deformações calculadas de forma mais simples, que a gente chama de deformação de engenharia, e deformações então ditas verdadeiras, que são mais precisas e levam em consideração a deformação instantânea então do material ao longo desse processo. Tá? Aqui é apenas uma figura, tá, para ilustrar esse modelamento. Tá? A gente tem um elemento aqui engastado de comprimento Lx, cujo esse elemento então tem seções então que a gente vai chamar de dx. Tá? E vamos supor então que esse elemento vai sofrer uma deformação no eixo x, que vai então me dar um incremento na barra inteira de dlx, e naquele elemento que eu retirei aqui, meu elemento dx, vai dar um incremento de d de dx. Tá? Então, aqui no final, por exemplo, aqui, no comprimento total dessa barra engastada, vai ser um lx mais um d de lx. Tá? Se a gente então analisar essa deformação localizada no elemento, tá? No elemento infinitesimal, o que a gente teria? A gente teria um d de deformação em x, de d do elemento dx, sobre dx, que é o tamanho original do elemento, ou seja, uma relação entre esse incremento que eu coloquei sobre o tamanho original do elemento que eu estou analisando, da região deformada que eu estou analisando. Também posso dizer em função do tamanho total da barra, então eu sei que também posso descrever essa deformação em termos de d de lx sobre o comprimento lx. Tá? E aqui tem uma questão bastante importante, que isso aqui então a gente consegue achar a deformação do material calculando a integral. E como a gente trata esse lx, se a gente considera ele como constante, o que é muitas vezes feito naquela curva tensão-deformação de engenharia, ou se a gente trata ele como um elemento não constante, vai implicar então se a gente vai ter uma deformação dita de engenharia ou então uma deformação verdadeira. Tá? Então, considerando, por exemplo, os limites de integração de Lx0 até Lx1, tá? A gente acha então que
para uma deformação que a gente chama de verdadeira em x, tá? A gente vai ter então um logaritmo de L de x1 sobre L de x0, tá? Então isso considerando o que a gente chama de deformação verdadeira, tá? A gente também tem o que a gente chama de deformação relativa, tá? Que é o mais utilizado quando a gente vê normalmente uma curva tensão-deformação, a deformação que está sendo utilizada e a tensão que está sendo utilizada são as relativas, ou também conhecidas como de engenharia ou convencional, tá? Tem essas três nomenclaturas. O que daí acontece? A gente considera então aquele elemento inicial, aqui está como H0, mas seria o L0, né, como uma constante. Então isso vai ter uma resolução um pouquinho diferente da minha integral, que vai ser a diferença, o ΔH, sobre o H0, vai me dar então essa deformação relativa, ou deformação de engenharia, ou deformação convencional. Ou seria, por exemplo, que o ΔL sobre o L0, então, para me dar esses valores, tá? Forma um pouco diferente como a gente trata, isso aqui é normalmente mais empregado, então, para a parte de resistência dos materiais, mecânica dos sólidos, porque a diferença entre uma e outra na parte elástica ela não é tão considerável, mas quando a gente trabalha com conformação mecânica, onde as deformações são bastante intensas, começa a ter uma diferenciação bastante grande entre essas duas, e daí se torna mais importante a gente começar a utilizar então o que a gente chama de deformação verdadeira, tá? Então, essa deformação relativa ela é empregada para pequenas deformações, tá? Aproximadamente deformações de 0,2 aproximadamente, tá? Então aqui deformação convencional ou de engenharia ou deformação relativa, por exemplo aqui ΔH sobre H0 ou ΔL sobre L0. Mas como na conformação mecânica a gente trabalha com deformações muito maiores, então a partir de agora nossas análises vão tender a utilizar mais a deformação verdadeira do que a deformação convencional. Uma questão assim da literatura existe mais ou menos 3 simbologias que são utilizadas, né, para deformação. Existe esse símbolo aqui, tá? Vou colocar aqui na tela. Existe esse símbolo aqui e existe esse ezinho aqui, tá? Então, dependendo da bibliografia, se ela é de origem americana ou se ela é de origem alemã, muda um pouco a simbologia. O E normalmente é utilizado para deformação relativa, mas se tu for ver em bibliografia alemã, normalmente usa o símbolo grego aqui. Esse aqui sempre para deformação verdadeira na literatura alemã, mas na americana tu vê esse aqui sendo utilizado para deformação verdadeira também. Então tem uma certa mistura da simbologia. Vou colocar na edição aqui do vídeo um quadrinho só para ilustrar melhor essa diferenciação, tá? Ou faço uma anotação ali, uma nota ali no Moodle para vocês visualizarem essas duas diferentes, tá? É só para vocês entenderem que tem um pouquinho de confusão de simbologia dependendo da literatura que é utilizada, tá? Existe, tá? Se vocês forem ver lá quando a gente estuda ciências materiais, a gente usa mais Callister, tem mais origem americana, então usa um tipo de simbologia. Conformação mecânica, boa parte do pessoal que estudou conformação mecânica no Brasil estudou na Alemanha, então já veio com uma simbologia um pouquinho diferente, tá? Saberem que existe um pouquinho dessa confusão. Então, como eu estava falando, já quando a gente trabalha com conformação mecânica, as deformações são grandes, e daí a gente tem que partir então para a utilização da deformação verdadeira, então que ela é mais verossímil, tá?
Eu vou estar passando para vocês um videozinho de exemplo para fazer uma comparação entre deformação de engenharia, ou deformação convencional, ou deformação relativa versus a verdadeira, para vocês terem uma pequena ideia de como a deformação relativa ela pode dar erros bem significativos, tá? Vou colocar ali um exemplo ali, uma resolução para vocês verem essa diferença, tá? Mas aqui no slide, então, vamos continuar. Resumindo aqui, deformação verdadeira, tá? O logaritmo de L sobre L0, e a de engenharia, o ΔL sobre o L0, tá? Aqui, lembrando que a nomenclatura, a simbologia aqui pode mudar um pouquinho, tá? Vou fazer um esqueminha para indicar isso para vocês. As deformações, então, a gente pode analisar nas 3 dimensões principais do nosso objeto de estudo. Por exemplo, se a gente pegar um cubo, tá? Deformação verdadeira na altura, então, de um H0 até uma altura H, então um logaritmo natural de H sobre H0. Em termos aqui da profundidade, tá? Que indicado por B0, profundidade original, e B a final, então B sobre B0, logaritmo de B sobre B0, e da largura, aqui então um L, que é a deformação que eu atingi naquele instante, sobre a largura original do meu material, o logaritmo dessa relação. Então, a deformação verdadeira na largura, tá? Quando a gente tem um volume, então, que seja caracterizado pelo sistema de eixos cartesianos, um quadrado, um paralelepípedo, algo assim. Se a gente for ver em uma simetria axial, né, um cilindro, por exemplo, a gente tem aqui o H dividido pelo H0, tá? Para ver a deformação verdadeira da altura. A gente tem a deformação do raio, tá? Então, R, logaritmo de R sobre R0. E a deformação da circunferência, tá? Logaritmo de 2πr sobre 2πr0, tá? Que a gente pode ver até que em alguns momentos pode dar valores parecidos, tá? Outro assunto importante que eu quero tratar para vocês é o que a gente chama de lei da constância de volume, tá? É importante entender que o volume do material ao longo de todos os processos de deformação ele tende a permanecer constante. O que tem de perda de volume de material está relacionado a questões não relacionadas à conformação mecânica em si, mas, por exemplo, eu perder material por oxidação e desprendimento da carepa na superfície do material. Eu tenho, de repente, ali originalmente no meu produto que veio de um processo de lingotamento contínuo, porosidades internas, e quando eu faço uma conformação mecânica quente, eu tenho a eliminação dessa porosidade interna, então aquele volume interno ele sumiu, tá? E consequentemente vai aparentar que o volume externo então diminuiu, mas é só porque eu eliminei aquela porosidade. Mas o volume, isso é importante entender, o volume na conformação mecânica ele é constante, tá? Tirando esses efeitos, por exemplo, de perder material por oxidação a quente, desplacamento de carepa ou algo assim. Mas para conformação mecânica, para o estudo dos modelos de conformação mecânica, o volume do material ao longo dos processos de conformação ele é constante, tá? E o que isso implica, né? Primeiro implica que se a gente calcular o volume inicial, ele vai ter que ser igual ao volume final, então, do meu material. Então, a gente pode, inclusive, fazer essa relação aqui, que altura 0 vezes profundidade 0 vezes a largura 0 é igual a altura 1 vezes profundidade 1 vezes a largura 1. O que a gente faz com isso? Então, a gente manipula um pouquinho matematicamente, tá? Passa
o volume inicial para o outro lado dividindo, isso vai dar então igual a 1. Se a gente fizer tudo isso como logaritmo natural, então a gente vai ter o logaritmo natural de H1 sobre H0, mais logaritmo de B1 sobre B0, mais logaritmo natural de L1 sobre L0, igual a Ln de 1. Tá? Isso aqui vocês podem ver que é a definição de deformação verdadeira. Então a gente descobre, então chega à conclusão que a soma das deformações verdadeiras tem que ser igual a zero. Tá? Então, isso é uma equação bastante importante porque a gente pode aplicar ela para resolução de modelos matemáticos na área de conformação mecânica. Tá? Então, a gente tem que saber que essa equação ela tem que ser respeitada e a gente pode achar, por exemplo, uma deformação verdadeira desconhecida a partir das demais. Tá? Então, isso é uma equação bastante interessante da gente conhecer. Tá? Então, ou seja, isso significa que a soma algébrica das três deformações principais ela é igual a zero e isso então caracteriza o que a gente chama da lei da constância de volume. Tá? Só para vocês terem uma noção, ó, se a gente pega, por exemplo, uma placa, isso aqui é um produto de lingotamento contínuo, tá? Tem empresas, por exemplo, como a CST, que inclusive exporta placas para o mercado exterior, tá? A CST, lá, que é a Companhia Siderúrgica de Tubarão, que fica em Serra, no Espírito Santo, ela originalmente ela foi feita para exportar placas para a Europa. Hoje em dia ela faz o produto, o laminado a quente, tá? Bobinas de laminado a quente, e faz o laminado a frio em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Tá? Essa placa aqui, ó, ela vai se transformar, aqui tem aparentemente um volume bastante grande, o que ela vai se transformar? Em uma chapa fina, só que numa bobina que tem algumas dezenas, centenas de metros de comprimento. Tá? Então esse material espesso aqui vai se transformar numa bobina de uma chapa bastante fina, mas de centenas de metros de comprimento, e o volume desses dois é constante. Então o volume desses dois materiais são iguais. Claro que, desde que eu não leve em consideração algumas perdas que eu tenho ao longo do processo, mas que não estão ligadas ao modelamento da conformação mecânica. Estão relacionados a questões metalúrgicas ou a questões de químicas, de oxidação e tudo mais. Tá? Mas é importante vocês entenderem essa regra da constância do volume, tá? Que eu vou mudando o formato do material ao longo dos processos de conformação mecânica, mas o volume dele tende a permanecer constante. O último conceito que eu quero passar para vocês nessa aula é o que a gente chama de velocidade de deformação, tá? Strain rate. Ela é basicamente a deformação por unidade de tempo, tá? E a gente define isso como a derivação da deformação pelo tempo para achar então essa velocidade de deformação. Ela é bastante importante porque os materiais tendem a ter comportamentos mecânicos diferentes dependendo da velocidade de deformação que é imposta na sua conformação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que dependendo da velocidade com que eu estou deformando o material, ele pode ser mais ou menos resistente. Tá? Ou seja, as propriedades mecânicas do material dependem da velocidade de deformação. Tá? Então, o comportamento mecânico dele é diferente dependendo dessa velocidade. Então, por isso que saber muitas vezes a velocidade de deformação que está sendo imposta ao material é importante para compreender e para conhecer quais serão as características do comportamento mecânico do material ao longo dessa deformação. Tá? Conceitualmente bastante simples, né? A gente até pode abrir aqui a deformação verdadeira, o logaritmo natural de, por exemplo, h sobre h0, tá?
ou seja, aqui se a gente pensar num material que está sendo comprimido, tá? Então a gente tem aqui um material que está sendo comprimido, tá? Então tem uma variação da altura do material frente à sua altura original. E a gente pode simplificar isso aqui, por exemplo, nesse caso específico, como sendo a velocidade de deformação vai ser, no final das contas, a velocidade de deslocamento da ferramenta dividida pela altura instantânea que eu tenho naquele determinado momento. Tá? Reparem, ó, a altura instantânea, tá? Não é altura, não estou falando aqui de altura final, nem altura inicial, é a altura naquele momento. Então reparem, ó, se minha a velocidade da ferramenta for constante, ao longo do processo de conformação dessa compressão que eu estou impondo ao meu material, eu vou ter diferentes velocidades de deformação sendo impostas ao meu material, significando que o comportamento, as características mecânicas do meu material também vão variar ao longo do processo, tá? Porque a velocidade de deformação está mudando a cada incremento de deformação que eu estou impondo nessa altura aqui do meu material. Vejam bem, uma característica bastante interessante. Existem até equipamentos dedicados onde eu consigo fazer um controle da velocidade da ferramenta para manter a velocidade de deformação constante, tá? Mas esses são equipamentos dedicados muitas vezes para justamente levantar curvas de tensão-deformação numa velocidade de deformação específica para fazer a caracterização do material. Tá? O laboratório de conformação mecânica que eu fiz mestrado lá na URGS, ele tinha uma máquina dessas, doada pelo governo alemão, mas uma vez que ela estragou, a eletrônica dela era tão complexa para fazer esse controle da velocidade de deformação que ela deixou de ser operada, nunca mais operou. Mas era uma máquina extremamente interessante porque esse dado de comportamento mecânico do material em função da velocidade de deformação e aquela também fazia em função da temperatura, tu conseguia setar uma temperatura constante para fazer um ensaio de compressão também do material. Isso é uma informação bastante importante para empresas que trabalham com conformação mecânica, forjarias, empresas que trabalham com laminação a quente do material. Então, porque a gente daí tem a característica mecânica do material para aquela dada velocidade de deformação e para aquela dada temperatura onde o processo está sendo realizado. Tá? Mas imagine, é uma máquina em que eu tenho que continuamente mudar a velocidade da ferramenta para se adequar então à altura instantânea que eu tenho ali do meu corpo de prova. Então, bastante simples, tá, na teoria, mas do ponto de vista prático bastante difícil de ser executado esse ensaio. Tá. E da mesma forma que a gente tem que a lei da constância de volumes nos dá que o somatório das deformações verdadeiras é igual a zero, a gente também consegue deduzir que os somatórios das velocidades de deformação ele também tem que ser igual a zero. Tá? Então, também uma informação bastante útil, uma equação bastante útil para aplicar em alguns modelos utilizados em conformação mecânica. Aqui um pequeno exemplo, tá? Esse aqui é uma prensa excêntrica, tá? Ela é uma prensa mais utilizada para corte, porque ela tem como característica que o curso aqui do punção ele é pequeno, mas é uma prensa relativamente barata e que tem uma alta produtividade, tá? Bem robusta, mas também bastante perigosa, tá? A gente pode inclusive usar ela como um exemplo aqui para verificar a velocidade de deformação dessa prensa excêntrica pela velocidade aqui do volante que é utilizado para fazer a movimentação aqui do sistema. Então aqui nesse caso, para a gente ver a velocidade de deformação do material, a gente tem que conhecer o comportamento da velocidade da ferramenta, que vai ser em função da
velocidade angular do volante e do raio do volante, tá? Então a gente tem essa velocidade tangencial aqui do volante que está sendo utilizado, que é essa parte aqui de trás da prensa excêntrica, tá? E fazendo aqui a conversão do sisteminha, então a gente acha essa equação para conhecer a velocidade F aqui, que seria a velocidade da ferramenta, e então essa velocidade F dividida pela altura instantânea vai me dar então a velocidade de deformação. Reparem, né? Então, conforme a altura do meu material for modificando, conforme ele vai sendo deformado, a velocidade de deformação também vai sendo alterada. E isso aqui, ó, é uma prensa que a gente não consegue fazer um controle apurado da velocidade da ferramenta. Muito difícil eu conseguir fazer um ajuste preciso da velocidade de rotação aqui para converter isso aqui para uma velocidade calculada e que muda ao longo do tempo para a velocidade da ferramenta. Esse é um pequeno exemplo para vocês verem aqui o caso do cálculo da velocidade de deformação para essa prensa em específica. Pessoal, obrigado por assistirem essa aula. Tenham uma boa tarde. Até.